Deus é o bom, é quem sabe quem pode. A nossa reflexão de hoje, eu vou seguir aquele tema das histórias do papai. Aquela história que meu pai me contava naquelas épocas, e eu lembrei de mais uma aqui, uma história muito simples, uma história que contava para as crianças se divertir, mas que no fundo tem um fundo de ensinamento. É uma história assim simples, mas que o pessoal antigo tinha essa sabedoria, né? De como uma história tão simples, parece até uma brincadeira, mas contém ali um ensinamento profundo. Como nos tempos antigos, essa história se passa, o pessoal tinha uma maneira de contar as histórias do tempo assim do reinado. Eles falavam no tempo dos reis, rainhas, essas histórias assim, eles usavam esse tema para contar essas histórias. Então essa história se passa mais ou menos assim. Era aquela história de reis, rainhas e tal. Era num reinado que tinha lá. Então tinha aquele reinado, e ali existia um homem, naquela população, naquele reinado, que tinha um dizer, ele sempre falava essas palavras. Deus é o bom, é quem sabe quem pode. Sempre ele falava, todo mundo já conhecia ele, por causa disso que ele dizia. Ele era um homem muito feliz, um homem muito, assim, como se diz, assim, temente a Deus, né? Um homem que não se preocupava, sempre entregava tudo na mão de Deus. E então ele falava essas palavras, sempre ele falava isso, repetia isso. Deus é o bom, é quem sabe quem pode. Como se dizia assim, tudo está nas mãos de Deus. Confiando, a gente sabe que tudo que tiver que ser, será, e é só confiar que Deus vai estar sempre nos cuidando, né? Então ele dizia assim, Deus é o bom, é quem sabe quem pode. Então aí ele vivia naquele lugar, né? Sossegado, cuidando da sua vida, feliz. As pessoas às vezes procuravam ele para ter algum conselho e tal. E ele era famoso naquela cidade, naquele reinado, né, como se diz. E aí, um certo dia chegou ao ouvido do rei. O rei era muito orgulhoso, um homem que não tinha fé em nada, e gostava sempre de desafiar os outros e tal, porque ele, quando via falar desse tipo de coisa, ele não acreditava em nada. Aí começou a ver falar daquele homem, né? Aquele homem que falava isso, que era bondoso, aquele homem que sempre aconselhava as pessoas. Mas quem será esse homem? Aí ele, um certo dia, resolveu mandar chamar esse homem para conversar com ele. Aí mandou os emissários dele lá e chamar esse homem. Os emissários foram, conversaram com ele, falaram, olha, Sua Majestade quer conversar com você. Amanhã você esteja lá. É uma ordem lá do rei, que você vá lá, que ele quer ter uma entrevista com você. Mandou te intimar para conversar com você. Ele nem se preocupou, ele era muito uma pessoa que tinha uma fé, sabia que ele não tinha feito nada de errado, sempre andava direito, um homem muito justo, muito certo. Nem se preocupou. Quando foi no outro dia, ele se preparou e foi. Chegou lá, aguardou um pouco e foi recebido pelo rei. Aí o rei já veio assim, tirando uma chacota, né, dando risada e tirando um sarro dele e tudo, né? E falou, então você que é o tal homem aí que tem essa fé toda em Deus e diz essas palavras, né? Aí ele falou, não, sou eu mesmo, sempre. Deus é o bom, mas quem sabe é quem pode. Aí começaram a conversar e tudo, e falou, pois é, eu te chamei aqui porque eu quero conversar com você e depois você vai saber o porquê. Aí conversou com ele um pouco, aí o rei mostrou uma caixa que tinha lá, uma caixinha assim, tipo de um baú, né? E falou, aqui dentro tem algumas coisas aqui, eu não vou dizer o que está aqui dentro, é coisas importantes, é um presente importante aqui. Então eu vou fazer um desafio com você. Então aí o rei pegou aquela chave, era uma chave
Era a chave daquele baú, né? Daquela caixinha que tinha lá. Falou, então eu vou te dar essa chave, você leva essa chave e guarda lá. Brevemente eu vou te chamar. Mas só que tem uma coisa. Quando você voltar aqui, aí a gente vai fazer uma brincadeira. Você vai ter 2 oportunidades. Eu quero provar para você que isso aí que você fala é tudo papo furado. Isso não funciona. Então, quando você voltar aqui, que a gente for fazer o desfecho da nossa conversa, vai acontecer 2 coisas com você. Se você acertar o que eu te perguntar, der certinho o que eu te perguntar, você vai ficar com o conteúdo desse baú aqui. Tem muita coisa de valor aqui, você vai ver. Uma coisa, um presente, uma coisa maravilhosa que tem aqui. Tem bastante coisa aí que você acha que nunca viu na vida, porque você é muito pobre e nunca viu. Então, o rei entregou aquela chave para ele e falou para ele, guarda essa chave, você vai retornar para casa, é só isso. E quando você retornar, a gente vai continuar o nosso bate-papo. E aí você vai ter 2 possibilidades, conforme você se sair. Você vai ficar com o conteúdo dessa caixa, que é coisas muito de valor que tem aqui, ou você, se você não responder o que eu te perguntar, não conseguir cumprir a meta que eu vou te expor para você na hora que você voltar aqui, você ou fica com isso aqui, fica muito bem, porque é um tesouro bom aqui, é coisa muito bacana que vai ajudar você muito na sua vida, ou então você vai ser condenado à morte. Você vai morrer em praça pública para mostrar para todo mundo que essa história que você fala, isso é papo furado, isso não existe. Então eu quero provar para o meu povo que isso não existe. Eu estou com a razão. E você, essa história sua de que Deus resolve tudo, que Deus é o bom, é quem sabe, é quem pode, vou mostrar para eles que você está errado. Então você vai retornar e aguarde. Uma hora qualquer eu te chamo. E aí, ele voltou para a casa dele, não levou muito aquilo a sério, tocou a vida dele para frente e o tempo passou. Aí, quando foi daí uns dias, né, que passaram uns dias, o rei chamou os seus empregados, algum dos seus investigadores que tinha lá e falou, olha, você está incumbido de ir lá na casa dele, de fazer aí um jeito aí, ver o jeito que vocês podem fazer, vocês conseguem resolver tudo. Eu quero que vocês consigam aquela chave que eu dei para ele e dar fim nela, não precisa trazer aqui não, vocês consigam ela lá, mas vocês vão ter conseguido uma maneira que ele não vai descobrir que vocês foram lá, muito assim, uma coisa muito disfarçada que vocês vão ter que fazer e conseguir essa chave. Está na mão de vocês aí, a missão que eu estou dando para vocês é essa, tem que resolver e tem que fazer bem feito. Ele não pode saber de maneira nenhuma. E aí o pessoal saiu a campo. Aí, como eles eram muito espertos, tinha toda possibilidade, tinha dinheiro para pagar, eles começaram a rodear, começaram a investigar a vida dele, via as pessoas que entravam e saíam lá. Tinha algumas pessoas assim, que eles já descobriram que não eram pessoas do bem, né? Pessoas que às vezes frequentavam lá, mas eram pessoas que já tinham tido problema, né? Não eram muito honestas. Então, um cara daqui, uma pessoa daquela que era um amigo falso dele, né? Que de vez em quando ia lá, tinha muitas pessoas que gostavam dele que ia lá, mas entre esses tinha esse que não era legal. Conseguiu essa pessoa e aí incumbiu ele. Aí falou para ele, olha, vou dar uma missão para você. Se você cumprir essa missão, você vai ganhar um grande prêmio, um prêmio bom. Só que tem uma coisa, você vai conseguir isso que eu vou te falar para você, se você conseguir, mas ele nunca vai poder saber, porque se ele descobrir, você morre. Você é uma missão do rei, você consegue isso, vai conseguir uma riqueza boa, um negócio bom aí, e você some daqui, vai embora para outro lugar, e desaparece daqui, não aparece mais nunca aqui, a não ser que você queira morrer. Se ele descobrir e você falhar no que você está fazendo, você não vai pagar. E todo mundo tinha medo do rei. O rei não era um homem muito, não era um homem bondoso, né? Era um homem cruel.
E assim foi. O cara era muito esperto, tinha liberdade lá. Falou, você vai na casa dele, você entra lá direto, tem livre passagem por lá, e procura, vasculha e encontra uma chave, uma chavinha amarelinha, você vai ver que é diferente das outras, uma chavinha banhada de ouro, né? Pequenininha assim. Procure e acha essa chavinha. Se você trouxer essa chave, você está feito na vida, só que você vai ter que sumir daqui e não voltar mais não. E assim foi, o cara procurou bastante, vasculhou, e não foi nem muito difícil, porque ele era tão assim, cabeça fresca, o homem, né, que ganhou a chave, que ele chegou lá e numa gaveta que tinha lá, ele colocou aquilo lá e trancou a gaveta e largou aquela chave lá. Nem se preocupou. Aí o cara procurou, deu uma procurada, então não foi nem tão difícil. Ele encontrou aquela chavinha que era inconfundível. Era uma chavinha muito diferente das outras, né? Uma chavinha muito bonita. Aí ele pegou a chavinha, aí mandou avisar para aquele. Entrou em contato com aqueles caras, né? Que era o piche do rei, né? Que era lá um investigador do rei. E aí os caras veio e entregou a chave. Aí os caras deu aquele agrado para ele, mas um agrado muito bom, que facilitou toda a vida dele. E falou, ó, some daqui, vai para outro lugar, muito longe, não volta mais daqui. E aí ele pegou a chave, o cara pegou a chave, e aí era para dar sumiço mesmo na chave, né? O cara jogou, foi lá e arrumou algum lugar lá e jogou essa chave. Aí o tempo passaram assim, 3 anos. Ele não estava nem lembrando mais, o homem não estava nem lembrando mais dessa história. Aí quando foi daí 3 anos, aí veio o comunicado, o rei mandou chamar ele. Aí ele, não estava nem lembrando, acho que ele imaginou assim, acho que o rei não ia nem me chamar mais, aí foi. Aí quando chegou lá, foi recebido pelo rei, aí o rei falou, pois é, chegou o dia. A caixa estava lá em cima, tá vendo a caixa aí? Essa caixa tem umas coisas muito legais aí. Se você conseguir ganhar a nossa disputa, a nossa aposta, você vai estar bem. Aí falou para ele, só que é o seguinte, para você ganhar essa caixa, você vai ter que me entregar aquela chave, lembra que eu te dei uma chave? Pois é. Você me entrega a chave e ganha o prêmio. Se você não me entregar a chave, você vai ser executado em praça pública, lá, na guilhotina. Para dar exemplo para todo mundo, para o povo saber que eu tenho razão e você não tem razão. Essa história de que Deus é o bom, é quem sabe quem pode, isso aí é papo furado. Pois é, então, você vai voltar na sua casa, conseguir aquela chave que eu te dei, e aí você retorna aqui. Você retorna a hora que você encontrar a chave. Você tem 2 dias para me trazer a chave. 2 dias você não conseguir, se você não voltar mais aqui, os meus guardas vão te buscar lá para você ser executado. O que você acha? Você vai conseguir? Aí ele falou, não sei. Eu só sei de uma coisa, que Deus é o bom, é quem sabe quem pode. Isso aí eu tenho certeza. Agora se eu vou achar a chave, eu não sei. Então tá bom, daqui 2 dias a gente se vê. Aí ele voltou, nem se preocupou, ele não era tão consciente da fé dele. Ele voltou para casa, aí chegou lá, imaginou, lembrou um pouco, falou, eu pus naquela gaveta tal. Aí foi lá procurar. Chegou lá, procurou, falou com a mulher dele, foram lá procurar, abriu a gaveta, procurou daqui, procurou dali. A mulher ficou preocupada, ele nem se preocupou muito. Procurou para lá, procurou para cá. Ixi Maria, revirado tudo, mas onde será que foi? Aí ele nem ficou muito preocupado, não achou. Já tinha posto lá numa gaveta qualquer, falou, alguém deve ter achado isso aqui, perdido por aí. E não achou de jeito. A mulher ficou preocupada, já começou a chorar, ficou preocupada, sabia que as consequências não eram brincadeira. Aí ele ficou tranquilo, sossegado, falou, mulher, fica tranquila, Deus é o bom, é quem sabe, é quem pode. Aí ele pensou, bom, já que eu vou morrer mesmo, eu sei que não tem jeito, porque onde eu vou achar essa chave? Eu vou pelo menos pescar um peixe para mim me despedir, fazer um peixe assado aqui e tal, para me despedir.
Aí pegou a vara de pescar e a mulher dele ficou assim, mas você não tá... Não, não, fica tranquilo. Pegou a vara dele de pescar, falou, vamos pescar uns peixes, fica tranquilo. E tudo o que tiver que acontecer, vai acontecer. Deus é o bom, é quem sabe, quem pode. Tinha um riozinho que passava assim no canto da cidade, do lugar lá daquele reinado onde ele foi lá pescar o peixe. Chegou lá, cantando, tranquilo, começou a pescar ali. Aí pescou lá uns peixes, ali era um rio muito limpo, que tinha bastante peixe, né? Pescou-se vários peixes e aí retornou para casa. Aí chegou lá e falou, agora vamos limpar os peixes, que é para mim fazer essa despedida aqui e depois eu vou para lá. Aí pegou, começou a limpar os peixes. Aí quando ele estava limpando os peixes, cortando e tudo, abriu um peixe, abriu outro. Num daqueles peixes que ele abriu o peixe, tá a chave lá dentro. Os caras tinham pegado a chave, falou para ele, para que ele não achasse mesmo de jeito nenhum, né? Ninguém encontrasse. Os caras foram lá naquele córrego, naquele riozinho que passava lá, um córrego lá, né? E jogou a chave lá dentro. E aí quando ele abriu o peixe, tá a chave dentro do peixe. Aí ele fez o peixe dele, comeu, aí pegou a chave, aí retornou lá. Aí quando o rei viu ele, já começou a dar risada. Falou, tá vendo como eu tinha razão? Tá vendo como essa história que você fala é tudo papo furado? Tenho certeza que você não encontrou, né? Cadê a chave? Tem a mão no bolso, tá aqui a chave. Aí o rei ficou espantado. Ele falou, mas como você conseguiu? Ele falou, não importa como eu consegui. O importante de tudo é que Deus é o bom, é quem sabe, quem pode. Aí o rei ficou decepcionado e ele pegou aquela caixa, colocou debaixo do braço e foi embora. Naquela caixa tinha bastante coisas bonitas, bastante pepitas, sabe como é que é? Essas coisas da história de reinado, né? Joias, coisas valiosas ali que ia facilitar bastante a vida dele. Mas o importante dessa história é o quê? O importante dessa história é que a gente sabe que essa é apenas uma história, né, para ilustrar, mas que Deus, na verdade, é mesmo bom, é quem sabe, quem pode. Naquele momento em que parece que nada tem solução, que nada tem jeito, que tudo está perdido, aparece um jeito. Como se diz, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela e as coisas se resolvem. Então é para a gente ter sempre essa esperança que, por mais difícil que esteja a situação, existe sempre uma saída. Quando a gente pensa que não, aparece uma saída e a gente consegue resolver aquele problema que no primeiro momento parecia muito difícil de resolver, parecia impossível, mas para Deus não há o impossível. Então a nossa reflexão de hoje é essa, que é essa historinha do papai. Deus é o bom, é quem sabe, quem pode.